Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Retenectere. Neste vídeo vem falar sobre a série Supernatural. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe um gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para dar aquela força. Como de costume, quero avisar que vou meter somente os pontos ocultos por trás da narrativa, que esse vídeo aqui foi uma sugestão de um inscrito, Maurício, que sempre dá uma força aí nos comentários. Então, esse vídeo vai ser específico no episódio 19 da quinta temporada, intitulado Martelo dos Deuses. Agora sim, bora lá para o vídeo. No início do episódio, encontramos os irmãos Winchester em uma situação um pouco incomum. Eles haviam parado em um misterioso hotel chamado Campos Elíseos. Só nesse começo do episódio já dá um indicativo do que vai se tratar essa parada de Sam e Dean neste lugar, já que o episódio inteiro se passa dentro deste hotel. Os Campos Elíseos, ou Elísio, é o paraíso segundo a mitologia grega. É como se fosse o Jardim do Éden descrito na Bíblia. De acordo com a mitologia, esse é um local abençoado para o qual somente os puros de coração, escolhidos pelos deuses, habitam. É um lugar composto por belos campos floridos, cujo perfume das flores preenche o ar e torna o ambiente calmo, tranquilo e agradável, além da bela visão dos campos floridos. Também é possível ouvir o som das melodias maravilhosas capazes de trazer paz aos indivíduos. Essa alusão também está presente no próprio filme Elísio. E é exatamente essa impressão que os irmãos têm assim que ingressam no hotel. Logo quando eles entram no estabelecimento, eles se surpreendem com a estrutura do local, já que por fora o hotel não tem nada chamativo, mas por dentro tem um aspecto refinado. Então eles fazem o check-in e te pergunta ao recepcionista se havia uma lanchonete e ele responde que tinha um buffet e que serviam a melhor torta dos 3 estados. E enquanto eles se servem, volta novamente a referência ao paraíso dos deuses, quando um hóspede chega para Dean e fala: "É o céu, não é?" Pouco tempo depois, eles testemunham o casal entrar no quarto, ao lado, até que ouvem um grande impacto no quarto. Então eles correm para lá e logo veem que ambas sumiram misteriosamente, deixando apenas a aliança de casamento de um deles. Sam e Dean resolvem contar ao recepcionista o ocorrido, mas ele dá respostas evasivas. Em seguida, os irmãos começam a investigar o hotel. Sam vigia o recepcionista enquanto Dean usa a frequência eletromagnética para ver se há alguma atividade sobrenatural. Logo, ele passa por um quarto e vê rapidamente um elefante. E ao olhar novamente, é notado por um homem enrolado numa toalha. Quando eles se reúnem, percebem que o lobby está vazio. E enquanto checam a cozinha, vem uma sopa grotesca com olhos e ainda por cima encontram os funcionários e hóspedes trancados no congelador. Nesse momento, os irmãos são levados ao grande salão de baile, e lá veem que estão reunidos vários deuses de diferentes crenças religiosas. E aqui vou fazer um adendo sobre cada um deles. Começando com o primeiro que aparece, Ganesha ou Ganesh. É o deus hindu com cabeça de elefante ligado à sabedoria e ao sucesso. Uma curiosidade sobre este deus é que nem sempre ele teve essa aparência como normalmente conhecemos. Ele era uma criança comum, e foi forjado a partir dos óleos e das ervas utilizadas na limpeza do corpo da deusa Parvati. E a partir desses materiais, ela moldou uma estátua com a forma de um garoto e deu vida à estátua e assim surgiu Ganesha. No entanto, ela fez isso na ausência de seu marido Shiva. Por isso, certo dia, enquanto a deusa tomava banho, Ganesha garantia a privacidade de sua mãe. Shiva retornou de uma das suas viagens e desejava reencontrar sua esposa. Mas ao tentar se aproximar de sua mulher, o deus foi impedido por Ganesha. Indignado, o deus exigiu que o jovem saísse de sua frente. Ganesha, que não fazia a menor ideia de com quem estava falando, proibiu o invasor de entrar. Nesse momento, os dois entraram num conflito e o jovem lutou bravamente, mostrando muita coragem e habilidade. Shiva, já cansado de lutar com aquele menino e tomado pela fúria, decapitou sua cabeça com o seu tridente. Parvati, que havia ouvido a briga, correu para socorrer o seu filho e ficou horrorizada ao se deparar com o corpo do menino separado da sua cabeça. Parvati imediatamente exigiu que Shiva trouxesse seu filho de volta à vida, e caso contrário, ela assumiria a forma de Durga, a deusa guerreira, e daria vazão a toda sua raiva. Então, para acabar com a tristeza de sua esposa, Shiva decidiu restaurar a vida de Ganesha, mas para isso ele precisava de uma nova cabeça. Por isso ordenou que seus criados, conhecidos como Ganas,
lhe trouxessem a cabeça do primeiro animal que aparecesse na sua frente. E foi justamente nessa hora que surgiu o elefante. E foi daí em diante que Ganesha ganhou a forma que vemos hoje. O segundo deus mostrado é Odin. Odin, que já era uma deidade famosa, com o universo cinematográfico da Marvel, mais especificamente com os filmes do Thor, ele ficou ainda mais famoso. Então o que dá para falar sobre ele é o seguinte: durante o paganismo nórdico antigo, havia a prática do culto a Odin. Nesse culto envolvia sacrifícios, assim como tinha em várias religiões. Só que no caso de Odin, há registro de animais e de pessoas sendo sacrificadas em seu nome, onde se enforcavam como oferendas a ele. Então, esse Odin que a gente viu no CM, piedoso, justo e benevolente, não é bem assim. Inclusive, um momento em que isso é evidenciado é naquela cena no Thor Ragnarok, na luta final entre Thor e Hela, em que ela diz que Odin e ela afogaram civilizações inteiras em pranto e sangue. A terceira deidade é a Kali. Eu cheguei a falar sobre ela no vídeo do Indiana Jones, o Templo da Perdição, que vou deixar no card disponível para quem quiser conferir. Então, nesse caso aqui, vou apenas trazer uma curiosidade sobre ela. Logo quando Jin reconhece ela, rolam uns flashbacks remetendo à figura da verdadeira aparência dela, como aconteceu com os dois primeiros deuses. Essas imagens mostram a pose mais comum, que é ela de frente e com a língua para fora. Esse lance da língua é que, pelo hinduísmo, a língua possui algumas representações como fertilidade, a voz da divindade, e no caso de Kali, simboliza a energia destruidora que ela carrega. Aliás, essa moda de tirar foto com a língua para fora, que a gente vê por aí, também tem inspiração nessa figura dela. A quarta deidade é o Barão Samedi. Também cheguei a falar sobre ele, só que no vídeo da série do Constantine, que também vou deixar no card e no link da descrição para vocês. Ele não é bem um deus, e sim um Loa, uma entidade espiritual que funciona como intermediária do Bon Dieu, especificamente no voodoo haitiano. No caso do Barão Samedi, ele exerce a função da morte, conduzindo a alma da pessoa ao submundo. Mas mesmo ele sendo o Barão da Morte, ele também tem a capacidade de ressuscitar pessoas. Inclusive, um fato histórico meio bizarro que posso trazer aqui é que François de Valier, que foi um grande médico haitiano mais conhecido como Papa Doc, entrou para a política em meados da década de 1940, inicialmente como funcionário público e depois como ministro da Saúde Pública e do Trabalho. Sua ascensão ao poder como presidente do Haiti ocorreu em 1957, só que ele se tornou um completo ditador, e como ele já era praticante do voodoo, por diversas vezes ele se vestia como Barão Samedi, chegando até mesmo a confundir acreditando que era a própria entidade. Ainda nessa cena aparece Mercúrio, este que já havia sido revelado numa cena anterior com Kali e Baldur. Ele é um deus da mitologia romana, equivalente ao Hermes da mitologia grega. O lance da velocidade é porque ele, além de ser conhecido como o protetor dos comerciantes, dos viajantes e dos ladrões, ele também é o mensageiro dos deuses, e por isso sua habilidade de se mover rapidamente entre o Olimpo e a Terra. E na astronomia, Mercúrio é o planeta que tem rotação mais rápida no nosso sistema solar. Por isso que vemos personagens inspirados nele serem velocistas, como o próprio Mercúrio, do X-Men, e o Flash. Por último aparecem Baldur e Zhao Shen. Baldur é bem famosinho, inclusive tem aquele jogo no RPG, o Baldur's Gate. Ele é um dos trocentos filhos de Odin, e sem dúvida é um dos mais amados pela maioria esmagadora dos deuses, principalmente pela sua beleza. Ele é o deus relacionado à justiça e à sabedoria. E é claro que alguém com essas atribuições iria despertar a raiva de Loki. Loki é um dos caras mais cabulosos que existe nas mitologias. E para finalizar, aparece Zhao Shen. Esse aqui já é pertencente à mitologia chinesa. Acredito que ele seja menos conhecido, mas ele é considerado o deus da cozinha e é venerado para trazer boa sorte na culinária e garantir refeições saborosas e proteger as cozinhas e os cozinheiros. Essa reunião dos deuses na ocasião se dava pelo cerne dessa temporada, que é a chegada do apocalipse judaico-cristão.
iniciado por Lúcifer. Sam e Dean eram as cascas reservadas ao próprio Lúcifer e ao Miguel, e a intenção dos deuses era usá-los como moeda de troca para evitarem o apocalipse. Gabriel, que havia assumido a identidade de Loki, evita que os irmãos sejam mortos e explica a Sam e Dean que está ali para os salvar, e que já teve uma relação com Kali e não quer que ela e os outros deuses morram. Gabriel ainda explica a eles que Kali fez um feitiço de sangue os ligando a ela e por isso não pode libertá-los sem quebrar o feitiço. Por isso ele vai ao quarto dela e tenta recuperar o sangue deles. Porém, Kali já sabia que a sua verdadeira identidade era Gabriel e o liga a ela também. Pouco depois, Kali revela a identidade de Gabriel aos outros deuses e o mata na frente de todos, o que dá a falsa impressão de que os deuses realmente poderiam peitar Lúcifer e vencê-lo. Dean então convence os deuses a libertar os humanos, reféns, e se unirem para lutar contra o demônio. Só que pouco depois Lúcifer chega e mata todos os deuses, obviamente. E quando está prestes a matar Kali, Gabriel aparece, já que na verdade ele não havia morrido, pois a espada que Kali usou nele era falsa, e intervém e se opõe contra o seu irmão, dando tempo suficiente para que os irmãos Winchester e Kali escapassem. No entanto, Lúcifer elimina Gabriel. Depois da fuga, Sam e Dean assistem um DVD que o próprio Gabriel havia dado a Dean, e nele Gabriel os informa que é possível aprisionar Lúcifer novamente, e que as chaves da sua jaula são os anéis dos 4 cavaleiros do Apocalipse, dos quais já tinham enfrentado 2 deles, e que restavam mais 2, sendo Peste e Morte. E com isso o episódio finaliza. Bom pessoal, o vídeo é esse. Tentei encaixar as explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado no episódio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que se curtiram este conteúdo, deixem um gostei e se inscrevam no canal para mais vídeos. E fiquem à vontade também na seção dos comentários aí para dar a opinião de vocês, beleza? Até mais!